Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem acrescentado, Pai, sobre nossas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor provê tudo quanto nós precisamos e faz abundantemente mais, para que a sua obra continue sendo, para que a sua obra continue crescendo e alcançando mais pessoas, para que o Senhor se torne cada vez mais conhecido e sejam levantadas mãos de rendição de graças a Ti. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Então, vamos começar. Eu estava pensando, né, que trazer essa manhã para a gente poder conversar um pouquinho sobre as coisas que o Senhor tem feito. E aí, eu lembrei de umas anotações que eu fiz há muito tempo, 2022. É muito tempo assim, né? Muito tempo. Eu sou a pessoa que anota tudo, né? Quem me conhece pertinho sabe que meu bloco de notas e eu somos um. E aí, eu abri, né, algumas notas que eu fiz a respeito de gratidão. De várias pessoas falando sobre esse assunto, né? E aí eu comecei a lembrar algumas coisas, alguns conceitos. E falei, olha, isso é algo que a gente precisa relembrar. Lembrar e lembrar e lembrar sempre. E aí eu quero falar um pouco desse assunto com vocês nessa manhã. Tem uma história, né? Ele está no livro DNA da Graça, de Tony Cook, que diz assim... Tem um rapaz, né, que ele está se arrumando para ir para o trabalho. E aí, sabe aquele dia que você acorda atrasado, que está tudo errado, você sai de casa atrasado, só que você tem horário para poder chegar. E aí, o que você faz? Você pega o carro e acelera, você vai. Porque você está correndo, né? Tem que levar o menino para a escola, o portão fecha às 7h15, se ele não chegar, ele não entra. E é aquela coisa toda. Mas aí, a gente tem um negócio, pelo menos, né, na maioria dos lugares, dos países, que chamam leis de trânsito. E você sabe que nas vias, né, que nós trafegamos, existem limites de velocidade. E aí, o que acontece? Essa pessoa, que não é ninguém aqui, essa pessoa da história, saiu assim... Ó, você vê, a pessoa começa a rir, se entregar. Saiu correndo, saiu acelerando assim e tal. E aí, ele passou por uma via que era permitido andar no limite máximo, né, de 60 km por hora. Só que o que aconteceu nessa via? Tinha radar, ok, leis de trânsito estão aí, né? Um lugar estruturado, organizado, como é todo lugar que a gente anda aqui em Montes Claros, amém? E aí, gente, só que ele passou a 80. Ele sabia disso, porque ele estava correndo, né? Ele fez sabendo. E aí, aquele radar registrou, tal, não sei o quê. Pronto, chegou multa, aí foi aquela coisa toda, teve audiência. E ele foi naquela audiência para poder tentar recorrer a isso, né? Estava atrasado, levava o menino para a escola, tinha reunião, tinha que trabalhar. Sou um cidadão digno, honrado. Mas ele estava errado. Certo? Ele ultrapassou o limite permitido naquela via. E aí o juiz ouve ele, mas fala, olha, para quem transgride, né, essa lei, para quem infringe essa lei, há uma multa. Obrigada, amiga. Há uma multa e você vai ter que pagar essa multa, porque você estava errado, você é culpado, você sabe disso. E aí, vamos supor que a multa é R$1.000. E aí, esse cara, o juiz, né, dá a sentença, fala, você tem que pagar R$1.000. E na hora que ele dá a sentença, ele enfia a mão no bolso, pega R$1.000 e paga a multa para esse cara. Esse cara sai, sem saber nada, sem entender o que está acontecendo. Afinal de contas, não é todo dia que acontece isso, né, gente? E aí, ok, ele sai meio assim atordoado, não sabe o que está acontecendo, não sabe que pegadinha foi essa. E aí ele sai na porta do fórum lá, e esse juiz sai logo atrás dele, né? Era a última audiência que ele ia fazer ali. E aí ele vai entrar no carro dele, né? Aquele carro ali que está há anos com ele, sabe? Que está lá com o limite de velocidade ultrapassado. Ele bate a mão no bolso, pega a chave, vai entrar no carro, mas o juiz para ele na hora e fala assim, não, usa esse aqui. Dá um carro para ele, 0 km, novinho, carro bom, carro que ele estava assim, sonhando, desejando. E esse cara, aí que ele não entendeu nada mesmo. Ele, nossa, agora pronto.
Ele vai me levar daqui a preso. E sabe que existem 2 jeitos de olhar essa história, essa situação. Você pode ficar pensando assim, olha, eu não fiz nada para poder merecer esses atos de bondade que essa pessoa teve comigo, que esse juiz teve comigo. E, de fato, eu fiz algo que estava errado, né? E você pode sair dali se sentindo a pior pessoa do mundo, rejeitar tudo isso, falar, não, eu não quero que você pague a minha multa e eu não vou receber esse carro. E pode sair dali com esse sentimento de culpa, de indigno, de alguém que não merece nada. Ou você pode esquecer essa pequena parcela desse negócio que você fez errado e aceitar esse ato de graça, de generosidade, de misericórdia. E sair dali inspirado. E fazer isso por outras pessoas também. Aceitar aquilo que foi feito com você e mudar uma chavinha e falar assim, olha, é assim que eu quero andar. É assim que eu quero fazer. É assim que eu quero viver e é assim que eu vou viver a partir de hoje. Amém? Então, existem esses 2 lados dessa história. E o que o Senhor fez com a gente é justamente esse ato de dar vida de graça sem que nós merecêssemos. A galera que batizou ontem aí, gente, é um dia festivo mesmo. É um dia maravilhoso. Eu faço questão de ir em todos os batismos que tem nessa igreja. Porque eu lembro do meu batismo. Eu sei como foi isso. Como é essa emoção. Como é você reconhecer e mostrar para o mundo que você agora é outra pessoa. Isso acontece da noite para o dia? Não. Então, não se condene se você ainda fazer algo que era da natureza da velha criatura. Mas não se acostume e não ache normal continuar com práticas da velha criatura. Porque agora você é inspirado pela vida de Cristo. Porque você nasceu de novo. E a vida do Senhor habita em você. E como Giovana falou, né, o Senhor é generoso. E Ele transborda em nós generosidade. E essas atitudes, né, de graça, de ação de graças, de gratidão, tem descrito em diversos momentos nas Escrituras. Eu quero que você abra o primeiro texto para a gente começar. Eu quero ler com você 1 Tessalonicenses 5,18. E aqui nós vamos estabelecer uma base, um ponto importante para a nossa conversa de hoje. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Deem graças em todas as circunstâncias. Aqui não tem uma nota de rodapé dizendo, deem graças só quando tudo vai bem. Deem graças em todas as circunstâncias, em todo o tempo. E esta é a vontade de Deus para nós. Ponto. Não se discute isso. Aquilo que o Senhor fala que é a vontade dEle, que é desejo dEle, aquilo que nós devemos ser, agora uma vez que somos salvos e que temos que ser imitadores de Cristo, não tem discussão. Nós temos que lembrar, né, que um caráter íntegro, piedoso, que é diferente de impiedade, um caráter que glorifica, que agrada ao Senhor, que se ajusta cada vez mais com aquilo que é o Senhor, com a referência de Cristo, aquilo que nós somos feitos, a imagem e semelhança de Deus, não é algo construído de forma ocasional, é construído de forma deliberada e intencional. Nós temos que estabelecer para a nossa vida um conjunto de valores, de características, e não abrir mão disso, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Não só quando é tudo favorável, não só quando tudo vai bem, não só quando eu acordei feliz, não só quando eu acordei com vontade de fazer uma boa ação para alguém, mas em todo tempo, um código de conduta. Só que lembrando que isso não é para me glorificar, não é para me exaltar, mas sim o Senhor, o Deus vivo, que me deu vida. Amém? E quando nós falamos, né, desse aspecto, desse traço de caráter que é a gratidão, e sim, é um traço de caráter, você pode desenvolver, você pode treinar isso. Nós, né, temos que renovar nossa mente nesse aspecto. Por quê? Quando nós somos crianças, aqueles que receberam uma boa educação dos pais, ou uma boa educação, né,
de quem cuidou de você, você, quando era criança, você aprendeu a agradecer pelas coisas. Né? Alguém te dá algo e você fala, obrigado. Se você gostou ou não, você fala, obrigado, muito obrigado. Só que a gente confunde, às vezes, o ser grato com falar muito obrigado. Às vezes, esse muito obrigado não tem significado nenhum. Você está falando por mera educação. Só que você não está sendo grato. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Por quê? Como assim? Porque a gente não pode fazer as coisas só por fazer, ou só por dizer, ou só porque eu fui ensinada. Existe um propósito, um fim para todas as coisas. E ser grato não é e não pode ser algo que você está pagando por algo que foi feito para você, porque é gratidão, vem de graça, chariz, você não pode pagar, é um favor, você não tem condições, você não tem como pagar por aquilo, mas uma atitude, um coração de graça, um coração de gratidão, ele também exige um comportamento, ele exige um jeito de ser. E se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, perguntar, se você é ingrato, você certamente não vai levantar a mão. Ninguém se identifica como ingrato. Ah, imagina. Mas se eu perguntar se você conhece alguém ingrato, todo mundo levanta a mão. Todo mundo conhece qual é esse sentimento de ingratidão. Todo mundo sabe como é ruim. Você, às vezes, fez algo por alguém, e independente do que você fez, e você tem uma resposta de ingratidão. Automaticamente, você vai lembrar dessa pessoa por esse comportamento de ingratidão que ela tem, do que os comportamentos de gratidão que ela já teve com você. Porque o nosso cérebro, ele meio que apaga as coisas boas, né? A gente tem que ficar relembrando, tem que fazer esforço para lembrar o que é bom na nossa vida. Porque, afinal de contas, notícia ruim chega rápido. Quem disse isso? Por que é assim? Eu gosto de notícia boa chegando rápido. Não é? Só que a gente vai tomando essas coisas que vão impregnando em nós, vão colando em nós, porque o mundo vai colocando. E a gente vive assim. Se o telefone toca às 3 da manhã, você nunca acha que a notícia é boa. Na verdade, você já levanta assustado. Às vezes é uma notícia boa. Só que o mundo coloca em nós essa expectativa de viver sempre esperando o pior. Sempre esperando o que vai doer, o que vai machucar. Só que no Senhor não é assim. Existe um sofrimento que nós passamos e vivemos em Cristo para que nós possamos participar das glórias dele quando ele voltar pela segunda vez. O sofrimento de ser cristão, de dar a outra face quando você leva um tapa, de dar também a túnica quando ele tirar da capa, de andar mais uma milha quando é te pedido para andar um tanto, você faz mais. Os sofrimentos de ter que perdoar aquele que nem pediu perdão. Gente, é um sofrimento. E a gente faz, porque o Senhor é assim, porque agora é a nossa natureza. Esse juiz que eu contei a história no início, ele podia não ter feito nada. Ele estava lá, ele estava trabalhando, e ele ia ser recompensado por aquilo que ele fez. Ele julgou uma causa, julgou bem, o cara transgrediu a lei, apliquei uma multa, pronto, vou para casa. Está tudo bem, tudo certo. Mas ele fez algo a mais, algo que não era pedido, algo que não era esperado, um comportamento da natureza dele. Quem ele é? De graça. Só que a gente não pode deixar que esses valores se percam. A gente ouve, né, em todo o tempo que esses valores, como amor, fidelidade, comprometimento, graça, honra, são coisas raras nos dias de hoje. Porque, afinal de contas, nesse mundo tão plural, eu faço o que eu quero, para o meu prazer, para satisfazer o meu interesse, o meu desejo. Porque esse mundo é passageiro? Existe uma pequena verdade nisso. Esse mundo é passageiro. Só que a gente planta nesse mundo que a gente vai colher para a eternidade. Se você planta coisas para o Espírito, você colhe coisas espirituais, e a palavra vem dizer que você colhe vida eterna. E se você planta para a carne, para aquilo que é para o agora, para o temporal, para aquilo que é desejo lascivo, para aquilo que você quer muito agora e você não quer abrir mão, você planta para a destruição e morte. E isso é muito sério, queridos. Porque a gente tem que lembrar, tem que renovar a nossa mente, como vai dizer o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículos 1 e 2.
renove a sua mente, se entregue como sacrifício santo, vivo e agradável, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós que é boa, perfeita e agradável. Isso é muita coisa boa junto e reunida. E tem gente que não vive nada disso, porque não tem uma simples disposição de se doar. Não porque alguém fez algo, mas porque é a sua natureza. Nós vemos, né, quando eu falei sobre todo mundo reconhecer uma atitude de ingratidão, e alguns aspectos que a gente vê, né, em pessoas que agem assim, pessoas ingratas, são que, por exemplo, nada é suficiente para elas. Nada está bom. Nada foi demais. Sabe aquela coisa assim que você faz algo por alguém? As meninas vieram, né, colocar o copo com água aqui. Obrigada, gente, diaconato. E aí eu poderia falar assim, nossa, mas podia estar um pouco mais cheio, né? Sabe, nada está bom. Nada está suficiente. Poderia ter feito mais por mim. Essas pessoas não agem assim? Outra coisa é que essas pessoas, elas nunca estão disponíveis e dispostas a fazer algo por alguém, a não ser que tenha algo em troca envolvido. No cristianismo, isso não pode funcionar assim. Não tem que ter nada em troca. Gente, a gente não consegue pagar o que Cristo fez por nós. Nada que você faça, nada que você faça, nada que você faça pode pagar o que Jesus fez por mim e por você. Não adianta. O que a gente faz, então? Eu lembro de uma conversa, né, que eu tive com o pastor Paulo, Nath devia estar envolvida com certeza. E a gente falando sobre o aspecto de honra, né? Quais são os jeitos práticos de se honrar uma pessoa. E tem inúmeras formas. Mas o jeito mais genuíno da coisa, né? É você considerar, você valorizar, você receber aquilo que tem sido feito e tomar uma atitude e mudar conforme aquilo que você está sendo instruído. Você acolhe aquilo que a pessoa diz, aquilo que a pessoa te ajuda, te instrui e faz. Você muda caráter. E, claro, né, gente, honra vai perpassar por várias coisas. Você pode ser generoso, você pode dar presentes, recurso, dinheiro. É realmente muita coisa, dá para fazer muita coisa. Mas não só isso. É você considerar, é você valorizar, é você falar, olha, é isso aqui que mudou minha vida. E foi esse cara que me falou, foi essa pessoa que me ensinou. Eu tenho vida hoje, vida abundante, eterna, porque foi Jesus que me deu. E você valoriza isso. E o que você faz com isso, então? Você muda completamente o estilo de vida. Agora você não vive mais para você. Você não vive mais para os seus prazeres, desejos de agora, de hoje. Mas você vive com base naquilo que a palavra te instrui. E aí eu quero ler com você. Pode abrir a sua Bíblia em Colossenses 3. Eu quero ler com você a partir do verso 12. Aqui no início dessa carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo está falando justamente da situação de que agora que nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que abandonar as coisas que não condizem mais com essa vida em Cristo. E ele vai dizer, né, no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele vai descrever algumas coisas. Ele vai falar, por exemplo, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Essas coisas que a ira do Senhor vem sobre aqueles que estão em um contexto de desobediência. Mas eu não quero ler com você, hoje não é o foco. Eu quero ler com você a partir do verso 12, que diz assim, portanto, estou lendo na NVI, tá? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, você é um povo santo e amado, escolhido por Deus. Revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só o 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Cristianismo puro e simples, galera. Suportem uns aos outros. Suportar não é
aquele negócio de suportar que a gente vem do mundo, sabe? Não suporta essa pessoa. Suportar isso aqui, ó. Isso é um suporte que sustenta essa base. Suportar é sustentar, é estar ali, presente, ser auxílio, estar inteiro, estar ligado com o interesse daquela pessoa. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nada que nós façamos, se isso não tiver amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, não adianta de nada. Estamos jogando pedras ao vento. Estamos fazendo um esforço que não produz músculo nenhum. Misericórdia. Se é para fazer esforço, vamos fazer direito, né, gente? Tem que ter um fim proveitoso. Se não tiver amor, nada que eu faça se sustenta. Nada que eu faça vai ser reconhecido pelo Senhor. É como aquelas pessoas que chegam naquele dia para Jesus, e Jesus fala, eu não os reconheço, mas ele, Senhor, como assim não reconhece? Eu usei seu nome, demônios saíram. Eu não os reconheço, vocês não têm parte comigo. Não tem amor envolvido. Eu não fiz por algo que eu recebi do Senhor e agora eu quero ser espelho dele. Às vezes eu fiz para poder mostrar que eu quero fazer. Para poder satisfazer um ego, um desejo da carne, um egoísmo. Cristianismo não combina com egoísmo. Não combina com o que eu quero agora. Cuidado com aquele pensamento de que só um pouquinho não faz mal. Faz mal. Só um pouquinho faz mal. A gente tem que se livrar de tudo aquilo que é da natureza terrena e não combina com a sua natureza celestial. 15. Que a paz de Cristo seja o juiz dos seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nesses versículos que nós lemos, a gente viu aqui uma referência de graça e gratidão 3 vezes. Eu acho que isso é coisa importante para o Senhor. E a gente tem que se atentar às coisas que são importantes para Deus. E realmente começar a balizar a nossa vida. Aquilo que não tem importância, deixar, largar, porque isso vira peso. Isso impede que você corra a carreira com velocidade. Como assim velocidade? Ô, gente, tem que ser rápido, o Senhor está voltando. Está às portas. Você conhece alguém que ainda não sabe quem é o Senhor? Se você conhece, essa pessoa está tendo um grande prejuízo na vida dela. Ela não conhece o que é importante, o que é verdadeiro, o que dá paz. A gente vê nesse mundo tanta gente atribulada, tanta gente que sofre por coisas grandes, coisas pequenas, e aí eu não vou entrar nesse demérito do que é importante para um e que não é importante para outro, porque cada um sabe o que passa. Mas sabe que existe uma paz? Vocês foram chamados para viver em paz. Seja a paz do Senhor, o juiz. Algumas pessoas vão trazer o árbitro do seu coração, aquilo que determina o que você faz, o que você não faz, o que você pode, o que você não pode. Seja a paz. Não seja a circunstância, não seja a tribulação, não seja o medo. Não é o medo que dita o que você é, o que você não é. É a paz do Senhor. É aquilo que Ele comprou para você. E sabe que nesse pacote tem paz, tem vida abundante. Gente, isso é muito sério. Paz não se compra. Não tem como. Eu nunca vi, eu nunca achei um lugar que vende paz. E glória a Deus, né? Porque é de graça. Aquilo que é de graça, querido, é impagável. Não tem como. E nessa confusão, né, de que a gente é ensinado a agradecer e a não ser grato, nós temos esses aspectos que nos impedem de receber algumas coisas. A palavra me dizer que aquele que recebe pouco perdão, pouco perdoa. Acho que Mateus
7. E isso também serve para a graça. Aquele que recebe pouca graça também dá pouca graça. É pouco grato. Tem tudo a ver, porque você faz alguma coisa que você não conhece? Você vive alguma coisa que você não conhece? Não. Só que aqui, veja só o interessante. A Bíblia não fala que aquele que tem pouca graça, né? Aquele que tem pouco perdão. Fala que é aquele que recebe pouco perdão. Então, tem a ver conosco. Tem a ver com a nossa atitude de receber ou não. Aquele cara lá, ele podia ter ido embora, chateado, porque ele passou lá o limite de velocidade, foi pego no radar. E quem foi o infeliz que inventou leis de trânsito? E ficar indignado com aquilo e não receber graça. Ele poderia ter feito isso, mas ele recebeu graça. E agora o que se espera dessa pessoa é que não como uma paga, mas como algo que precisa ser construído nele, é que ele também tenha atitudes de graça, de misericórdia, de bondade. E sabe que você não pode esperar o outro fazer esse tipo de coisa com você para você também retribuir? É natureza, é quem você é. Gente, testem, façam isso com a pessoa que vocês não conhecem. Testem, façam uma coisa pequena. Eu lembro que teve uma vez, eu fui abastecer, e aí, a gente não anda mais com dinheiro, né? Tudo agora é cartão, Pix. E aí, nesse dia, eu estava com dinheiro, mas assim, eu abasteci, sobrou um pouco, eu falei com o frentista, não, é seu. Sabe quando a pessoa fica olhando assim? E nem era muito, mas assim, sabe? Isso nunca acontece na vida. Atitude de graça. O dizer um muito obrigado com quem abastece seu carro, com quem faz sua comida, com quem faz alguma coisa por você, porque você está grato, não porque é uma obrigação dele fazer, muda tudo. Faz toda a diferença. Você não sabe o que você fez na vida daquela pessoa. E mais ainda, você inspira ela a ser assim também. Gente, faz muita diferença. Eu estava esses dias no hospital com minha mãe, eu estava com a dor na perna. Aí fomos para o hospital. E ela foi bem mais cedo, que ela falou assim, vou lá, acho que tá, mas a gente ficou conversando durante o dia, e aí foi ficando tarde, ela não chegava. Aí eu falei assim, vou lá, né, ver o que aconteceu. Aí fui para lá, fiquei de acompanhante com ela. Tá tudo bem, viu, gente? Ela é só uma infecção, tá curada, em nome de Jesus. Tudo certo, tá até servindo ali já. Mas aí eu lembro, o hospital é um ambiente difícil de estar, né? E eu lembro que nesse dia, ela estava lá o dia inteiro. E é chato, é ruim estar no hospital esperando. E aí tinha umas pessoas lá também, né? E as pessoas impacientes, reclamando que essa médica não vem logo, aquela coisa toda. E aí minha mãe começou a querer reclamar. Aí eu, não reclama não. Vamos render graças, você já é curada. Ela está fazendo as coisas que ela tem que fazer, daqui a pouco ela vai chegar aqui e já vai te liberar. E aí, gente, naquele movimento ali, naquele negócio demorando, e eu fui lembrando daquilo. E eu sei que foi o Espírito Santo mesmo que trouxe. Aquele momento de renda graças, porque você está aqui, porque tem uma estrutura, porque tem alguém que está formado, que sabe lidar com isso, que vai te atender, que vai medicar, e daqui a pouco você vai para casa bem. E eu comecei a andar ali, né, no quarto que a gente estava esperando, e rendendo graças. E aquilo tomou uma paz, minha mãe ficou tranquila. E aí, quando a médica chegou, medicou rapidinho, a gente saiu, foi embora. E para aquela médica não aconteceu nada, ela nem sabia. Para as pessoas que estavam em volta não aconteceu nada, eles nem sabiam, eu estava ali baixinho, pai, te rendo graças, Senhor, por essa estrutura, por esse hospital, não sei o quê, não sei o quê. Mas aquilo produz algo em nós. Eu não saí dali com raiva, eu não saí dali indignada pelo sistema de saúde, eu não saí dali revoltada porque demorou demais, porque eu achei que ela estava fazendo mais do que a obrigação, já que ela estudou, já que ela formou, ela tinha que atender minha mãe rápido. Não! As pessoas não têm esse tipo de obrigação com a gente nesse sentido de que elas só têm que nos servir e a gente não tem que fazer nada em troca. E, de novo, eu estou usando a palavra troca, mas isso não é como pagamento. É algo que a gente faz como uma ação correspondente. E a gente tem que ser assim, a natureza divina é assim. Aquilo que há em nós, que deve ser construído em nós, Cristo que habita em nós ricamente, é assim, é de graça. Nas cartas, se você for pegar, né, e você começar a ler, você vai ver que a saudação das cartas sempre é
A graça de Deus esteja convosco. A graça e a paz de Deus esteja com vocês. Sejam multiplicadas graças diante de vocês. Apóstolo Paulo fala inúmeras vezes: eu não canso de dar graças a vocês. Eu rendo graças em minhas orações a vocês, porque vocês têm vivido o Evangelho, porque vocês têm mostrado fé. Graça, graça, graça. O Senhor derrama graça sobre nós para a salvação. É por meio da graça. Para que nós possamos andar no caminho de santificação, nós somos santificados pela graça. O Senhor derrama graça em nós para que haja bondade no nosso coração, nós fazemos boas obras de graça. O Senhor é aquele que nos capacita em graça, em generosidade. Nós lemos aqui hoje dízimos e ofertas. Ele é poderoso para fazer que seja acrescentado toda graça, em todo tempo, em todo momento, para que você seja generoso em toda ocasião. É muito abundante. É o Senhor que faz de graça. E por que não fazermos de graça? Por graça. O pensamento de quem tem um coração, uma mente de gratidão, é aquele que você está com as pessoas ali do seu lado e você olha para a pessoa e fala: nossa, que sorte ter você comigo. Que sorte ter você ao meu lado. Que sorte você está na minha vida. E o contrário disso, para quem tem um coração ingrato, é aquele que olha para o lado e fala assim: sorte dessas pessoas que eu estou aqui, hein? Se não fosse eu. Não acha que ninguém é bom o suficiente. Acha que só ele resolve tudo, só ele é capaz de fazer tudo, só fica bom se for ele que fizer. Que vida miserável, né? Porque você não deixa ninguém se aproximar, você não deixa ninguém fazer nada por você, porque o sentimento de dívida dói. Aquele sentimento de que, nossa, agora eu tenho que fazer algo por essa pessoa, meu Deus. E não porque você está se sentindo honrado e agradecido, mas porque eu não quero dever ele nada. Oh, gente. Isso nos repele do Senhor, afasta. Porque a gente não pode pagar o que Cristo fez por nós. Nada. E tem gente que não consegue receber o amor do Senhor justamente porque se sente numa dívida tão grande de que eu não posso receber isso sem fazer nada em troca. Só que a nossa condição humana não permite que a gente troque por nada. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, não precisava de Cristo ter morrido. Você mesmo fazia isso, resolvia seu problema. Mas não é assim. E aí? Esse sentimento de que então eu tenho que fazer algo, eu tenho que ser gracioso, tenho que ser bondoso, é algo que está dentro de você. É algo que faz parte de você. Uma coisa também que as pessoas que têm uma atitude de ingratidão, de não receber graça, de não ser gracioso, é que essas pessoas não reconhecem o esforço de ninguém. Nada tá bom, né? De novo. Fulano tinha que ter feito isso mesmo. Sabe aquele sentimento de que algumas pessoas carregam a vida toda de vítima, de vitimismo, de que, olha, eu mereço mesmo que façam tudo por mim, porque o que eu sofri nessa vida, esquece, deixa morrer, esquece o passado. É isso que o Senhor vem dizer. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, você é nova criação. Não viva segundo os traumas, o mal que foi feito para você ontem. Isso não vai te trazer bem nenhum. Isso vai fazer com que você perca a confiança nas pessoas. A gente não pode falar assim: nossa, é mesmo, esse mundo é muito ingrato. Eu acho que eu vou começar a ser assim também. Porque, afinal de contas, ninguém valoriza isso mesmo. Tem alguém que valoriza, e esse alguém é o Senhor. A palavra diz que nós seremos recompensados por aquilo que nós fazemos. E aqui a gente está falando de um galardão, de algo que vai acontecer quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. E a gente não pode achar que isso não é nada. Em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo ele vai explicar sobre as nossas obras. As nossas obras elas podem ter características de madeira fenopalha e quando forem passadas pelo fogo, elas vão se desfazer. É alguém que está salvo, mas que não tem nada para mostrar para o Senhor. Misericórdia. Ou então, as nossas obras podem ser de ouro, prata ou pedras preciosas. E quando passadas pelo fogo na temperatura certa, elas vão ser refinadas, elas vão brilhar, vão reluzir. E é isso que o Senhor espera de nós. De novo,
por uma natureza divina, por uma nova natureza que agora nós temos. Não espere alguém fazer o bem para que você seja bondoso. Não espere alguém ser generoso com você para que você possa ser generoso. Não espere alguém te falar um bom dia para que você possa falar bom dia. Não espere alguém te dar um sorriso para que você cumprimente com um sorriso no rosto. Não, você não depende do que as pessoas fazem. Eu sei que a gente vive nesse mundo caído e esse mundo é mau, gente. E o dia mau, ele acontece para todo mundo. Injustiças acontecem com todo mundo. E eu queria muito que não fosse assim. A gente vai chegar no tempo que não vai ser. Mas e agora? Quando eu estou aqui? Eu tenho que viver diferentemente do que o mundo me apresenta. Mas a Aline está falando tudo isso aí, mas eu não sei se eu acredito muito nesse negócio de Jesus vai voltar, de que as coisas vão ser diferentes. Olha, eu já vivi sem acreditar nisso. Eu já vivi achando, por muito tempo na minha vida, que a vida era feita de coisas, a maioria das vezes, tristes e que eu tinha momentos de felicidade. Por muito tempo. Eu acreditei nessa mentira. E isso só me trouxe prejuízo, só me trouxe dano. Não, não é para ser assim. A palavra, Jesus, né, ele vem dizer, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que permanecer firmes. Nós temos que permanecer fazendo aquilo que é importante para o Senhor. Aquilo que é importante para Deus. Assim, nós vamos mostrar a natureza divina e mostrar o nosso coração grato. Porque nós temos que ser espelho daquilo que a palavra nos mostra como o caráter de Cristo. E fazer algo por alguém, só porque se alguém fez algo por você, isso é uma troca de trabalho, né? Um contrato. E não adianta eu falar assim, mas a pessoa podia ter sido grata comigo, né? Eu fiz isso aqui para ela, nem cobrei nada. Mas se você está esperando gratidão, porque significa que o que você fez foi digno de ser pago, se a pessoa não pagou, ela é ingrata, então o que você fez não foi gratidão. Deu para entender? Você só fez um contrato, só que você não avisou a outra parte. E aí, né, o que você vai esperar ou não, já é problema seu. Mas, de fato, a gratidão, a graça, ela não vai olhar aquilo que a pessoa vai fazer ou não. Jesus, ele morreu por todos. Ele não morreu por uma igreja específica, por uma denominação. Ele não morreu por tal pessoa. Ele morreu por todos. E aí, de novo, a graça vem sobre aqueles que reconhecem isso. Mas ele morreu por todos. Por todos que não mereciam nada. E eu sei que é difícil para a gente entender esse negócio de graça, né? Porque a gente está num mundo que as relações não são baseadas assim. A gente vive num mundo que a gente faz coisas, né? Existem trocas realmente. E está tudo certo, está tudo bem, maravilhoso. A gente vive em comunidade, a gente vive em unidade. Só que o sentimento não pode ser esse dessa obrigatoriedade. A pessoa tem que fazer isso porque eu estou pagando ela para fazer. Porque tem que ser assim. Tenha uma atitude de gratidão pelas coisas que você recebe na sua vida, independente se você pagou por aquele serviço ou não. Se uma das coisas, né, uma das atitudes desse coração grato é que isso nos permite, nos conduz a permanecer num ciclo virtuoso de graça. Lembra quando eu falei, né, que a gente não depende de alguém fazer alguma coisa para sermos gratos ou de bondade para sermos bons? Porque o Senhor não é assim. O ciclo da graça é a mesma coisa. Quando você tem atitudes de gratidão, quando você mostra isso, automaticamente você atrai pessoas para perto de você que também vivem assim, que também são assim. Existe sim uma porcentagem pequena de pessoas que são ingratas, mas isso não pode anular aquele outro lado. De pessoas que são generosas, que são boas, que falam a mesma coisa, têm o mesmo modo de pensar, o mesmo proceder. Ei, somos nós essas pessoas, amém? Não é isso que vem falar lá em 1 Coríntios 1:10? Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, a mesma atitude, sejam inteiros.
Não dá para ter divisão. Aquele que está dividido, um vai para um lado, outro vai para o outro. Só que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar com que a ingratidão de outros, do mundo, ou com nós mesmos, dite se a gente vai ser grato ou não. Continue sendo grato, principalmente com essa pessoa que é ingrata com você. Porque é a sua natureza. É parte de você, é parte de quem você é. E, de novo, é um traço de caráter, é algo treinável. Você pode estar aqui nessa manhã ouvindo e fazendo aquele scanner, né, assim, na sua vida. Faça isso, é importante. A palavra do Senhor tem que produzir em nós frutos que ela deve produzir. E nesse negócio da gente escanear, né, às vezes você fala assim, mas, vixe, eu tenho que melhorar muito. Ok, reconhecer é o primeiro passo. Não se desanime, não se condene. Não saia daqui mal por isso, mas feliz porque você recebeu o remedinho que estava precisando. A palavra do Senhor é assim. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu sentei aqui, ou em qualquer outro lugar que está se falando a palavra, e que eu fui confrontada. Igreja saudável, e pessoas, né, que querem te ver bem, que querem te ver crescer, não vão falar somente o que você quer ouvir. Vão falar aquilo que é necessário. Traços de caráter. Gratidão é um traço de caráter, é algo que você treina, algo que você se condiciona. Lembra daquele conjunto de regras, condutas que nós precisamos ter? Olha, isso aqui é assim na minha vida. Eu não me movo nem para a direita, nem para a esquerda. Isso tem que ser assim, eu não posso abrir mão. E isso vai mostrar a qualidade das nossas obras. Se vão ser queimadas e não vão sobrar nada, ou se vão reluzir diante do Senhor. A gente às vezes fica com medo de ter comportamentos assim que o mundo julga radical demais. Nossa, é que não pode ser assim, tem que ser bem maleável, né? Olha, eu concordo que tem situações e situações. Tem pessoas e pessoas. Eu não estou falando para você ser aquela pessoa que não cabe em lugar nenhum, que não considera, né, o lugar que você está. Não é isso. Tem o amor, o elo perfeito, o amor que está no seu coração. Mas tem coisas que a gente não pode abrir mão. Tem coisas que, é isso aqui, isso é a verdade, isso é o certo, e eu não posso abrir mão disso, porque isso é quem eu sou. E às vezes a gente fica meio com vergonha, né, de fazer algumas coisas, porque no mundo isso está tão em desuso, no mundo isso aqui, se eu fizer, eu sou taxado como bobo, como idiota. Olha, se isso é importante para Cristo, pode me chamar do que você quiser no mundo. Eu não fico ofendido. Não me interessa. Mas o Senhor que sonda meu coração. É o Senhor que vai dizer, e a paz do Senhor seja o hábito do seu coração. 1 João 4:20 diz assim, 21, se você quiser abrir, fique à vontade, mas senão eu vou ler rapidinho. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê... Pega a pessoa que está do seu lado aí, sim, cutuca ela. Está vendo? De carne e osso, seu irmão. Existe, está aí do seu ladinho. Não pode amar a Deus a quem não vê. Meu Deus. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí, a gente vai vir para aquela parte assim etérea. Aline, mas eu sou grato demais, você não sabe tanto que eu sou grato. Eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. A gente canta assim, não canta? Eu agradeço a Deus porque eu acordei hoje. Eu agradeço a Deus pelo alimento na minha casa, pelo meu trabalho, pela minha família. Eu agradeço a Deus por tudo, Aline, você não tem noção, tanto que eu agradeço a Deus, eu nas minhas orações, eu até ajoelho, você precisa ver que tem hora que eu até choro. Meu Deus, é forte. Mas e aí, você só fala isso de boca, só fala isso para Deus, para quem você não está vendo? A gente vê Deus aonde, gente? Vê. Você não tocou na pessoa que está do seu lado? Ele não é um com você, não é um só Deus, não é um só Espírito.
Aqui é muito claro, eu não posso falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. Eu não posso falar que eu sou grata a Deus se eu não tenho uma atitude de graciosidade, de gratidão com a pessoa que está do meu lado. A gente acostuma com as coisas que as pessoas fazem por nós. A gente se esquece fácil. Os casados aí, né? Muito tempo casados. Às vezes torna comum. A pessoa que está do seu lado e que te ajuda em tudo. Que está com você na melhor situação e na pior situação. A gente esquece dessas pessoas. A gente esquece de ter atitudes de amor, de graciosidade. Tem uma história, né, de Kenneth Hagin, que as pessoas que estavam ali próximas a ele perguntaram a elas, né, qual é a característica marcante do Kenneth Hagin, né, na sua vida e tal. As pessoas podiam pensar assim, nossa, ele se movia demais no Senhor, e esse homem abria a boca, era profecia, ensinava, e era cura, era reteté, aquela coisa. E eu já vi algumas pessoas que tiveram contato com Hagin falando assim, ele deixava os ovos mais bonitos para a mamãe Oreta. O que isso tem a ver? Amor, olhar de bondade. O que tem a ver, gente? Fritou um ovo ali, mas o mais bonito era para minha esposa. A sobrecoxa é mais bonita, né, amiga? É do pastor Paulo. Atos de bondade, de gratidão. A pessoa que está com você, que cresce com você, que sabe das suas limitações, que te ama, que cuida de você, que está ligado ali em cuidar dos seus interesses. E às vezes a gente não fala nem obrigado. Ah, mas casou, comigo não é até casado já. A gente até brinca assim, casou porque quis. Ah, amém. Glória a Deus. Né? Isso não deve ser um negócio ruim. Ah, casou porque quis. Casou porque quis. Glória a Deus. Não trate comum, não trate como qualquer coisa. Aquilo que deve ser digno de valor. Aquilo que deve ser digno de honra. Não acostume com as coisas que estão no seu dia a dia. E não tenha olhos de valor para aquilo. Às vezes a pessoa do seu lado faz o café da manhã que você gosta, sabe que você gosta de tal xícara e deixa tal xícara lá para você todos os dias. Só que você passa tão rápido, né? Naquela correria. Tem que sair para trabalhar. Amém, gente. Comece a olhar. Nós vemos no culto, o pastor Paulo pregou, né, sobre ter bons olhos, os olhos de Cristo. Olhar para as pessoas como Cristo vê. E eu sei que no mundo isso é muito contrário. É cada um olha com o seu olho, cada um cuida do seu. Mas no cristianismo não é assim. Olhe com os olhos de Cristo. E veja, reconheça, tanto que você já caminhou, o tanto que aquela pessoa já caminhou. Não fique presa no passado, no erro do passado. Ah, mas fulano errou de novo isso. Ame. Se você acha que é digno de valor, digno de ser grato por aquela pessoa estar ali do seu lado, ame, valorize, reconheça. Ciclo virtuoso da graça. Cuidado para que não se exclua. E esse sentimento de ingratidão é como uma raiz que vai tomando conta, que vai destruindo tudo que há de bom. Você já reparou que a pessoa ingrata geralmente é uma pessoa ranzinza, pessoa que murmura, reclama de tudo, pessoa de cara fechada, pessoa que você não quer estar do lado, sabe? Alguns vão falar assim, nossa, aquela pessoa tem energia péssima. Não é? Só que, do mesmo jeito que gratidão é como se fosse uma borrifada de um perfume maravilhoso que você coloca em você e perfuma todo o quarto. A ingratidão também é como esse veneno que você espirra e às vezes cai em quem está do lado. Contamina as pessoas. Nós temos que ser espelhos e reflexos de Cristo para que pessoas nos vejam e sejam espelhos e reflexos de Cristo. Nós não vemos Deus por aí. Nós temos uma imagem de Cristo que a gente não sabe nem se é assim mesmo. Aquele cara, né, barbudo, cabeludo, assim. A gente não sabe. Mas a gente sabe que é Ele, sabe que é o caráter dele. Sabe que Ele tem uma mente
completamente submissa, um coração completamente submisso ao Senhor. E gratidão une pessoas. Gratidão blinda pessoas. Gratidão faz com que a gente seja cada vez mais inteiro. Porque a gratidão, ela não está olhando os seus interesses. Está olhando o interesse dos outros. Sabe a pessoa grata que quer colocar sementes de gratidão todo dia? Como eu falei, é treinável. Você pode condicionar sua mente a isso. Até que isso se torne algo natural. Se torne algo que é em você. Alguém aí fala assim, nossa, lembrei de fulano. Me fala a característica dela. Essa pessoa é grata. Essa pessoa é humilde, essa pessoa é bondosa, essa pessoa é generosa. Sabe? Vem saindo assim. Porque é o que a pessoa é. É o que a pessoa mostra, é o que a pessoa vive. É o estilo de vida. Tudo, gente, no cristianismo, tudo que a gente precisa renovar, trocar na nossa mente, é aprender de Cristo. É como se fosse comer salada todo dia. A gente às vezes não gosta. Só que se eu comer só uma porção de salada na vida, ela vai me dar tudo que eu preciso para a vida inteira? Não, eu tenho que comer todo dia. Tenho que comer alface todo dia, para me dar fibra todo dia. É de pouquinho em pouquinho mesmo. Só que aí todo dia eu tenho. Né? O cristianismo é assim. Você vai renovando, você vai mudando, você vai plantando sementes de gratidão. Uma vez a gente estava conversando sobre aposentadoria. E aí, alguém falou assim, acho que até o pastor Paulo falou assim, olha, eu não preciso me preocupar com a aposentadoria não. E realmente não precisa. Não tem necessidade nenhuma. É um medo que a gente não passa. É a quantidade de sementes, de coisas que esse casal já plantou na nossa vida. Você pode estar chegando aqui agora. Eles já plantaram na sua vida. Olha só o que nós estamos aqui. E aí? Quem planta gratidão, colhe o quê? Gratidão. Bondade, amor, honra. Nossa, que conjunto de valores e qualidades, né? Isso não pode ser esquecido pra gente. Isso não pode ser algo que às vezes a gente tem na nossa dieta e às vezes não tem. Tem que ter todo dia. Porque isso é importante para Deus. Porque isso é quem nós somos. E isso é quem Ele quer que nós sejamos. E atitudes de gratidão vão fazer com que nós nos aproximemos mais de Cristo. De novo, não por tentar pagar algo que Ele nos deu de graça. Porque não há nada que você possa fazer. Nada. Tenha isso na sua mente. Não tem condições, não tem como, não há nada. É impossível você pagar o que Jesus fez por você. O que Deus fez por nós. E continua a fazer. E sabe que tem muitas coisas que pessoas que estão do seu lado fazem para você que também são impagáveis. Amor não se compra. Seja grato todos os dias e tenha atitudes que vão refletir aquilo que você fala ao Senhor. Se você é grato pela sua vida, use a sua vida para fazer o bem. Se você é grato pela sua vida, use a sua vida para mostrar a bondade do Senhor para outras pessoas. Para ser agradável, para ser amável. Para desenvolver em você e para que cresça cada vez mais o fruto do Espírito. Amor, alegria, amabilidade, paciência, domínio próprio. Para que pessoas possam ver o que o Senhor fez na sua vida. E possam desejar também serem transformadas. E você pode ficar tranquilo que você não vai ficar desamparado. Não tem que ter medo do amanhã. Não tem que ter medo de nada. De nenhuma circunstância que possa vir te abater. Ah, e se eu precisar começar tudo de novo? Comece tudo de novo. Você tem mãos estendidas para você. Tem favor do Senhor. E que nós possamos refletir Cristo em tudo que nós fazemos. Gente, Montes Claros dá para ter digamos assim, um conhecimento diferente. Não vamos falar do norte de Minas como uma cidade seca do norte de Minas, como a região seca, né, do norte de Minas. Vamos falar desse lugar como um lugar de amor,
Lá é o lugar onde as pessoas vivem bem. Lá é o lugar onde as pessoas são prósperas, são generosas. Abençoado não é o que você faz para conseguir algo do Senhor em troca. Você já é abençoado. Você não tem que fazer nada para ser amado. Você já é amado. Você precisa receber amor. Você precisa receber graça. Você precisa receber bondade. Você já tem. É uma atitude nossa de receber. Você já tem. E qual é o seu trabalho então? Mostrar para os outros que eles também já têm. Não é cesta básica, né? Não é ir lá levar um alimento físico. Isso faz parte. Mas é ir pregar o Senhor, ir pregar a palavra. Como me conhecerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como amarão se não há quem ame? Como serão gratos se só conhecem gratidão? Como serão dignos se só conhecem indignidade? Se só conhecem maldade? Como serão bons se não conhecem bondade, se não conhecem amor? Como serão inteiros se veem como pedaços quebrados? Como serão felizes se acham que o mundo é um conjunto de tristezas com momentos bons? Vamos ficar de pé? Nós cantamos, né? Eu queria pedir para vocês cantarem de novo a última música. Você é bom, porque o Senhor é bom. A bondade em você. Bondade e fidelidade nos seguem todos os dias. É assim que diz no Salmo 23. Às vezes a gente deixa esse salmo aberto na nossa casa. Mas sabe, deixar a Bíblia aberta não faz com que nossa vida seja transformada. Mas deixar as palavras do livro da vida na nossa boca, no nosso coração, na nossa mente. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. O Senhor é bom e o Senhor é fiel em todo tempo. Nele nós temos alegria, nós temos refrigério, nós temos paz. Essas coisas precisam estar existindo em você, precisam estar existindo em mim. Nós temos graça, favor do Senhor, mão estendida, para servirmos uns aos outros, para suportar uns aos outros. Existem dons específicos na sua vida, que são para a minha vida, que são para a vida do seu irmão. Não recolha sua mão, não ache que você não pode operar nesses dons, não ache que você não pode fazer isso porque você ainda não está perfeito, porque você não está perfeito.
Mas não é sobre você estar, é sobre você estar num caminho que te conduz à plenitude da estatura de Cristo. Você não espera você estar em um ponto para poder começar a se mover. Você começa a se mover para chegar a esse ponto. Não dá para estar parado pedindo ao Senhor: faça algo por mim, faça algo por mim. Ele já fez. Ele já fez, Ele já veio. E agora nós temos um tempo para fazer coisas por Ele. Você pode participar disso ou não. Não queira ter atos de bondade em apenas algumas situações para aplacar uma consciência de culpa. Não faça isso. Tenha atos de bondade por inteiro. Tenham atos de bondade porque o Senhor é bom. Porque Ele te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E mesmo se você passar no vale da sombra da morte, não tenha medo, pois Ele está com você. Ele é o seu pastor, é Ele que vai à frente. Ele te capacita. Ele te dá graças, Ele te dá ferramentas divinas. Não desconsidere o que é sobrenatural. Você pode estar pensando assim: mas eu não sei falar, eu não sei dizer. O Senhor quer que você faça aquilo que é específico para você. Onde você está? Comece a buscar dEle o que é, onde é. Se você por acaso se encontra num lugar que não é para você estar, saia rápido. Procure, busque do Senhor onde você tem que estar. Mas não deixe para resolver isso depois. Não deixe para passar por isso depois. Não deixe para pensar nisso amanhã. Pense nisso hoje, agora. A mudança, ela vai acontecendo de forma gradativa, só que se a gente não toma uma decisão e não estabelece que vai ser assim a partir de hoje, a gente não começa, a gente não muda. Seja grato, honre, valorize as pessoas, não as coisas. Coisas são passageiras. Não viva a sua vida inteira em busca de coisas, mas em busca de pessoas. Assim como Pedro naquela pesca milagrosa, a maior pesca da vida dele, de um jeito milagroso. Ele poderia ter falado: olha, agora eu aprendi, hein? Eu vou falar essas palavras, eu vou jogar a rede do outro lado todas as vezes. Não. Eu não considero isso importante. Pedro, agora você é pescador de homens. Seja grato e tenha atitudes de graça. Tenha atitudes de graça. Sem esperar nada em troca. Sem esperar uma paga. Se você espera, aquilo que você fez era digno de ser pago. Então não é de graça. Seja grato. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Pela sua palavra, Pai, que nos ensina, que nos coloca num caminho que o Senhor deseja. Pai, eu oro, Senhor, para que cada palavra, Pai, cada entendimento, cada semente colocada em coração de solo fértil, frutifique, se estabeleça. Eu oro, Paizinho, para que sejam tornados em atitudes práticas. Nós não estamos vivendo um evangelho de teorias. Nós não estamos vivendo um evangelho de estar aqui só num domingo. É um evangelho prático. Pai, eu oro, Senhor, para que esteja enraizado em nós aquilo que nós devemos ser, aquilo que nós precisamos ser por amor ao Senhor. Eu oro, Pai, para que esse entendimento e essa compreensão tome a nossa mente, o nosso coração e frutifique e deem frutos, Pai, de justiça. Frutos, Pai, que vão evidenciar o seu amor, o seu caráter. Pai, eu te agradeço pelas palavras do livro da vida. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é aquele que nos deu de graça vida eterna e abundante. Seja abençoado praticando essa palavra. E à noite nós temos mais um culto. Eu espero você. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,